Mal posso esperar por todos os comentários raivosos que vou receber dos sérvios. Ao observar este antigo mapa da Iugoslávia, vê-se 8 regiões, cada uma com governo e parlamento próprios. Mas quando você olha para um mapa moderno da região, há apenas 7 estados soberanos. Uma delas, Voivodina, está faltando. Há quem argumente que Voivodina ainda não é independente. As nações iugoslavas não conquistaram a independência juntas. Primeiro foi a Croácia, a Eslovênia, Macedônia, Bósnia. Depois, Montenegro se separou da Sérvia. E então Kosovo também, para grande desagrado deles. Então, talvez Voivodina seja a próxima. Talvez seja uma forma das forças democráticas da Sérvia se oporem ao regime repressivo e finalmente se integrarem à Europa. No entanto, parece que já se passou tempo demais. E para ser justo, não existe nenhum movimento relevante para isso, pelo que eu saiba. Mas por quê? Porque Voivodina foi a única grande região da Iugoslávia que não conseguiu se tornar um país independente? Vamos descobrir. Para entender tudo isso, primeiro precisamos ver o que realmente é Voivodina. É uma extensão plana e muito fértil da planície panônica, definida pelo rio Danúbio, pelo rio Tisa e pelo rio Sava. Ao contrário do terreno montanhoso e acidentado do centro e sul da Sérvia, Voivodina é um mar de milho, girassóis e trigo. É uma região muito voltada para a agricultura. É diferente do restante da Sérvia na geografia, nas culturas agrícolas, mas também em sua história. Por séculos, essa região foi a fronteira sul do Império Austro-Húngaro, enquanto o restante da Sérvia estava sob o domínio dos otomanos. Isso criou duas identidades culturais muito diferentes por um tempo. Voivodina se tornou um caldeirão de sérvios, claro, mas também de alguns austríacos e muitos húngaros. Romenos, eslovacos, croatas e russins também faziam parte dessa mistura. Muita gente chamava Voivodina de motor intelectual e cultural do povo sérvio durante os séculos XVIII e XIX, um lugar onde os centro-europeus encontravam seus vizinhos balcânicos. Mas tem um ponto-chave aqui. Apesar de fazer parte do Império Austro-Húngaro, era cheia de sérvios que viviam lá. Então por quê? No final dos anos 1600, milhares de famílias sérvias se mudaram para o norte, para as terras dos Habsburgos, para escapar do domínio otomano. Os imperadores austríacos lhes deram terras e certos privilégios no início, em troca de atuarem como uma espécie de escudo contra os turcos. Essa área ficou conhecida como a fronteira militar. Como os sérvios ali estavam defendendo o império, eles desenvolveram um forte senso de identidade local, mas era uma identidade enraizada em ser os protetores do povo sérvio, e não os protetores do Império Austríaco. Especialmente porque, embora tenham sido convidados para a região e autorizados a permanecer ali, Voivodina fazia parte do Reino Húngaro dentro da União. Ela estava sujeita a um processo de magiarização, promovendo a língua e a cultura húngaras, e tentando transformá-la em uma província central da Hungria. De certa forma, isso também alimentou o nacionalismo sérvio. Esse é o primeiro grande motivo pelo qual Voivodina nunca virou um país independente. Sua missão histórica era ser o berço do renascimento nacional sérvio, não ser algo completamente diferente. Enquanto os sérvios do sul lutavam guerras de guerrilha pela independência, os sérvios da Voivodina estavam construindo escolas, imprimindo livros e elaborando os planos para um Estado sérvio moderno. Esse Estado foi curiosamente alcançado primeiro no sul. Esses movimentos de guerrilha garantiram autonomia dentro do Império Otomano, e à medida que o Império enfraquecia, eles conquistaram a independência total em 1878, consolidando-a nas guerras dos Balcãs. Os sérvios do norte viram nisso uma grande oportunidade e começaram a se mudar para o sul, para Belgrado, a fim de ajudar a construir o novo governo e sua burocracia. Eles não tentaram declarar independência separada no norte. Em vez disso, eles forneceram a base intelectual para um movimento pan-sérvio que acabaria por anexar a própria Voivodina, assim como a Bósnia e Herzegovina, onde muitos sérvios viviam na parte oriental, que havia sido recentemente anexada pelos austro-húngaros. O início da Primeira Guerra Mundial está, como você sabe, ligado a isso. O ataque à Sérvia, protegida pela Rússia,
veio depois que um estudante sérvio assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando na Bósnia. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou e o Império Austro-Húngaro colapsou em 1918, o povo da Voivodina teve uma escolha. Por um breve período, as coisas poderiam ter tomado outro rumo, mas a Grande Assembleia Popular de Novi Sad votou por unir-se diretamente ao Reino da Sérvia, ao invés de buscar independência ou permanecer na Áustria ou Hungria. Permanecer nunca foi realmente uma possibilidade nem um desejo. O Tratado de Trianon, que dividiu a Hungria, já havia estabelecido que eles perderiam seu antigo território. Mas os sérvios em Voivodina nem esperaram que o restante dos eslavos do sul resolvessem os detalhes do novo reino de sérvios, croatas e eslovenos que viria a se tornar a Iugoslávia. Ele ainda estava sendo formado após a guerra. Eles queriam se unir a Belgrado imediatamente. Na época, a ideia de uma nação voivodiniana separada não existia. Eram apenas sérvios que viviam no norte e queriam se unir aos seus irmãos do sul, mesmo que houvesse uma união maior além dessa. E conseguiram isso naquele reino de sérvios, croatas e eslovenos. Na Segunda Guerra Mundial, a Hungria reanexou parte da Voivodina e perseguiu muitos sérvios. A Sérvia e Iugoslávia só recuperou a região após o fim do conflito. E, curiosamente, até tempos recentes, a Hungria manteve uma tática de soft power sobre a região. Apesar de aceitar a soberania sérvia, mantém fortes laços culturais e econômicos com a Voivodina, inclusive concedendo passaportes húngaros a descendentes de húngaros que vivem lá. Com a mudança do regime na Hungria, essa estratégia também pode mudar. Mas vamos voltar à história. Se você já criou conteúdo ou tentou fazer um vídeo, sabe quanto material é preciso para produzir algo interessante. Uso uma ferramenta que oferece diversas opções para melhorar minhas histórias, visual e sonoramente. Essa ferramenta é a patrocinadora deste vídeo, Storyblocks. Com uma biblioteca de mais de 7 milhões de recursos de alta qualidade feitos por pessoas, o Storyblocks facilita encontrar o que preciso e mantém o processo simples e rápido. Como uma ferramenta criativa tudo em um, ela reúne vídeos, músicas, efeitos sonoros, modelos e muito mais, tudo em um só lugar. Assim, posso focar em contar a história sem alternar plataformas, já que eles oferecem ferramentas de IA para facilitar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração com som natural, e se você precisar de visuais personalizados, a IA deles. A edição de vídeo com tecnologia da Runway ajuda você a gerar e refinar cenas mais rápido, enquanto ainda mantém o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente no Premiere Pro e no After Effects com o plugin Storyblocks. Assim, o fluxo de trabalho segue rápido, simples e mais fácil de gerenciar. O Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma forma econômica de produzir vídeos bem acabados mais rápido. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. Avançando para a era Tito na Iugoslávia, é aqui que o fracasso moderno em alcançar a independência, ou a falta de um impulso para isso, realmente toma forma. É também onde a ideia de que isso poderia ter acontecido é plantada para um observador externo como eu. Tito percebeu que a Sérvia era a entidade maior e mais poderosa da Iugoslávia, e para manter a federação estável, ele precisava equilibrar esse poder. E ele fez isso criando uma nova constituição que introduziu 2 províncias autônomas dentro da Sérvia, Kosovo no sul e Voivodina no norte. Isso deu à Voivodina seu próprio parlamento, seu próprio governo e seu próprio assento na mesa federal. Por isso vemos a Voivodina como uma espécie de nação separada dentro da Iugoslávia no primeiro mapa. E por algumas décadas, Voivodina realmente funcionou quase como uma república. Era rica, estável e altamente autônoma. E durante esse período, uma identidade regional específica da Voivodina realmente começou a crescer. As pessoas não negavam ser sérvias ou húngaras, mas passaram a sentir que ser do norte tinha um significado um pouco diferente. O ponto de virada foi no final dos anos 80, quando Slobodan Milošević chegou ao poder.
Ele via a autonomia da Voivodina e especialmente do Kosovo como uma ameaça à unidade sérvia. Em 1988, ele orquestrou o que ficou conhecido como a Revolução do Iogurte. Parece um pouco engraçado, mas não foi. Foi uma enorme convulsão política, onde manifestantes, muitos trazidos de outros lugares, mas enfim, jogaram caixas de iogurte nos prédios do governo provincial em Novi Sad até que a liderança local renunciasse. Milosevic então tirou de Voivodina qualquer poder e autonomia reais. Esse foi o momento em que um movimento separatista poderia ter nascido, semelhante ao que aconteceu na Eslovênia, Croácia ou Kosovo. Mas isso não aconteceu. O motivo é bem simples. É porque Voivodina era diversa demais do ponto de vista étnico e, mais importante ainda, tinha uma enorme maioria sérvia. Assim como croatas e eslovenos, os sérvios da Voivodina não lutariam para se separar de outros sérvios em Belgrado, mesmo odiando as políticas do governo central. No máximo, eles eram contra aquele governo e queriam substituí-lo. Durante toda a década de 1990, enquanto a Iugoslávia se despedaçava em guerras muito sangrentas, a Voivodina permaneceu relativamente tranquila. Houve alguns protestos contra a guerra e partidos regionalistas, como a Liga dos Social-Democratas da Voivodina, ganharam algum espaço político, mas a demanda sempre foi por paz e autonomia e não por independência. Eles basicamente queriam o dinheiro de volta. A Voivodina sempre foi o celeiro e a carteira da Sérvia, mas eles não estavam querendo traçar uma fronteira no Danúbio e se tornar independentes. A ausência de uma identidade e etnia voivodiniana clara era o maior obstáculo estrutural para formar uma nação. Nos Balcãs, o caminho para se tornar um país geralmente exige uma língua única, uma religião única ou um ressentimento histórico-étnico profundamente enraizado contra um vizinho ou ocupante. A Voivodina tem muitas queixas sobre impostos, infraestrutura, até alguns aspectos políticos, mas é difícil construir uma identidade nacional em cima de queremos uma melhor gestão dos nossos subsídios agrícolas, por exemplo. Outro grande fator é a mudança demográfica. No último século, especialmente após as guerras mundiais e as guerras dos anos 90, a população da Voivodina mudou muito. Muitos alemães foram expulsos após a Segunda Guerra Mundial. Muitos húngaros partiram por razões políticas e econômicas, e centenas de milhares de refugiados sérvios da Croácia e da Bósnia se mudaram para lá. Esses recém-chegados trouxeram consigo uma visão muito mais pró-sérvia e nacionalista. Eles não tinham séculos de história panônica dos antigos Lalá, apelido dos habitantes da Voivodina e suas famílias. Isso diluiu o sentimento regionalista. Se você perguntar a um refugiado que se mudou para uma vila perto de Vršac em 1995 se a Voivodina deveria ser um país, ele provavelmente vai achar você maluco só por perguntar isso. Para eles, a Voivodina é a terra que os salvou e os trouxe de volta para a nação sérvia. Mas vamos brincar um pouco de e se? O que aconteceria se a Voivodina conquistasse a condição de Estado? Como eles poderiam fazer isso em alguma realidade alternativa, ou em um futuro distante? Não creio que isso ocorreria por guerra de independência. Não é típico da região, embora seja dos Balcãs. Acredito que hoje em dia a saída teria que se basear apenas em divergências econômicas e políticas. Se a Sérvia travasse permanentemente sua integração europeia, ou entrasse em um período prolongado de colapso econômico e isolamento político, se o regime apertasse ainda mais seu controle autoritário, as elites empresariais e os jovens de Novi Sad poderiam começar a olhar para a fronteira com a Hungria e a Croácia com inveja, especialmente agora que a Hungria acabou de substituir seu próprio semiditador. Você poderia imaginar um cenário em que uma república da Voivodina seja apresentada como uma forma de acelerar a transição para a democracia e na União Europeia. Nesse tipo de futuro especulativo, o movimento teria que ser cívico, não étnico. Teria que ser uma espécie de república dos cidadãos, onde ser voivodinense é uma identidade baseada em viver na região e respeitar seu patrimônio multiétnico e identidade europeia, em vez de ser um sérvio ou um húngaro. Eles teriam que se apoiar fortemente no caráter centro-europeu de sua história, no legado dos Habsburgos, na cultura dos cafés, no planejamento urbano organizado para se diferenciarem do sul balcânico. Eles usariam a Constituição de 1974
como base legal, alegando que sua autonomia foi retirada de forma ilegal e que estão retornando ao estado natural como entidade federal, sem uma federação a qual pertencer. Como eles se sairiam sendo um país independente? Acho que se sairiam bem. Apesar de serem um território sem saída para o mar, controlam o trecho mais importante do Danúbio, uma das principais vias de comércio da Europa. Ela possui um dos solos mais férteis do mundo, é a famosa Terra Negra. Ela tem depósitos de petróleo e gás em Banato que, embora não sejam do nível da Arábia Saudita, garantem a um pequeno país grande vantagem inicial. Economicamente, Vojvodina já é a parte mais desenvolvida da Sérvia, fora da capital Belgrado. Se não tivesse que enviar sua arrecadação de impostos para o Tesouro Central para financiar projetos no sul ou pagar dívidas nacionais, provavelmente veria um grande aumento em seu padrão de vida. Novi Sad se tornaria uma verdadeira capital regional, atrairia embaixadas, bancos internacionais, mais sedes de empresas e investimentos. A natureza multiétnica da região, hoje obstáculo à unidade separatista, poderia virar seu principal atrativo internacional. Uma república da Vojvodina seria promovida como uma mini-Europa perfeita, um lugar onde 5 ou 6 idiomas oficiais podem coexistir pacificamente. Seria a antítese do estereótipo autoritário marcado pela guerra e do governo da Sérvia pró-Rússia e aparentemente anti-Europa. Mas mesmo que houvesse vontade local para isso, haveria outros obstáculos enormes. O maior deles seria Belgrado. Nenhum governo sérvio, seja liberal ou conservador, jamais deixaria Vojvodina partir sem lutar. E eles estão acostumados a lutar. Belgrado e Novi Sad estão unidas física e economicamente. Milhares viajam entre elas diariamente e a infraestrutura é bastante integrada. A Sérvia sem Vojvodina se sentiria perdida, perdendo suas terras mais produtivas e seu elo histórico com a Europa Central. Além disso, a comunidade internacional não parece ter interesse em mais mudanças de fronteiras e disputas nos Balcãs. Após a complicada independência do Kosovo, a UE e os Estados Unidos geralmente preferem manter o status quo quando se trata da região. Eles não querem outro pequeno estado sem saída para o mar que possa causar mais instabilidade ou efeito dominó em locais como a Bósnia. Se a Sérvia perdesse Vojvodina, talvez tentasse anexar a República Sérvia de seus vizinhos. Sem apoio externo, o movimento de independência da Vojvodina provavelmente fracassaria. No fim, a Vojvodina não virou país porque nunca tentou de fato ser um. Ela sempre ficou presa entre dois papéis: ser o escudo do norte do povo sérvio e ser uma entidade multicultural distinta. A maioria das pessoas lá parece ter escolhido um meio termo. Eles querem fazer parte da Sérvia, mas desejam que o país se assemelhe mais à Vojvodina, mais organizada, próspera, democrática e europeia. O sonho de uma Vojvodina independente continua sendo uma ideia muito marginal, talvez discutida em alguns cafés de Novi Sad. Enquanto tratores trabalham nos campos, o Danúbio flui e o comércio ocorre, a região parece satisfeita em ficar. A metade norte da Sérvia, única, um pouco frustrada, mas no fim das contas leal. Acredito que para muitos de lá, não alcançar a soberania nacional não foi uma tragédia. Foi apenas uma escolha histórica de permanecer onde estavam e fazer parte da sua própria nação sérvia.